Bom dia, a paz do Senhor. Eu espero que todos estejam bem. E são dias difíceis, turbulentos, mas que o Senhor possa estar ministrando em cada coração, que você possa encontrar em Deus a paz, a alegria, né? Necessária para estar passando esses dias, as respostas para suas dúvidas. Eu sei que Ele está preocupado em se revelar, né? Essa foi a vontade de Deus, é ter comunhão com o ser humano desde o início, né? Então vamos estar aqui passando algumas lições, serão 6 lições e sobre a vontade de Deus. Primeiro sobre o propósito eterno de Deus, segunda sobre o pecado, terceira sobre situação do homem, né? A quarta sobre as tentativas do homem para se chegar a Deus, a quinta sobre a solução de Deus e a sexta sobre a parte do homem. Vou estar passando alguns versículos sobre cada uma das lições. Então hoje nós vamos estar falando sobre a primeira, que é a vontade de Deus. Então a vontade de Deus foi o quê? Desde o início foi de ter uma família, né? Uma família com muitos filhos semelhante a Ele, né? Onde cresceríamos conforme a sua vontade, numa dimensão de gozo, paz e harmonia indescritíveis, né? Em 1 Coríntios 2,9, vou estar colocando aqui: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Grandes coisas o Senhor tem para os seus filhos. Essa é a vontade. Vamos lá, em Gênesis 1:26, né? Vamos estar lendo aqui, Gênesis 1:26. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou. Então, Deus criou primeiramente o quê? A sua imagem. Nenhum outro foi criado à imagem de Deus. Os anjos não foram criados à imagem de Deus, mas o ser humano foi criado à imagem de Deus. No 28, Deus os abençoou. Deus criou Adão e Eva, primeiro homem, a primeira mulher, e os abençoou. Não foi uma palavra de maldição, não foi uma palavra de repressão. Deus os abençoou. Ele ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então o Senhor, Ele criou o ser humano e deu autoridade para ele governar a terra. Deus deu autoridade, Deus respeita a autoridade e o limite de autoridade que Ele dá a este homem. E aqui eu vou estar pulando no versículo 31. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Então tudo que o Senhor fez era bom. Esse é o propósito original, esse era o propósito eterno de Deus. Deus fez o homem, Deus abençoou o homem, Deus falou: multiplicai os filhos. Né? Em Gênesis 13:8, Deus vinha na viração do dia para falar com este homem. Quando eu falo do homem, eu falo, né, da natureza. O homem, né, o macho e fêmea. Então o Senhor veio falar com esse homem na viração do dia. Então aqui nós estamos estudando o quê? O propósito de Deus para todo ser humano. Mas o que interrompeu isso? Nós vamos entender na segunda lição,
que na verdade essa interrupção, ela não pegou Deus de surpresa. Ai, e agora? O que acontece? Agora eu tenho que ter um plano B para salvar a humanidade, né? Porque o propósito original foi de Deus ter uma família semelhante a Ele, que refletisse a sua glória, que tivesse comunhão com Ele. Mas o Senhor já conhece o fim desde o início. Ele já tem uma solução para o pecado. Mas para quem ainda não conhece o modo de Deus, né, como Deus faz, o ser humano tenta chegar diante de Deus do modo dele. E isso nós vamos estudar nas outras lições. Que o pecado já foi resolvido. Mas ainda é conflitante para aquele que ainda tenta chegar diante de Deus sem resolver, sem saber o caminho de volta, aonde Deus reposiciona ele, do lugar da onde ele nunca devia ter saído. Então Deus quer se relacionar com o ser humano, só que Deus é santo. Deus é santo. O trono dele, a base do trono dele é santidade, é justiça. Com ele não habita o pecado. Olha, em 1 Pedro 1,16 fala assim: e ser-me-eis santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Desculpa, esse daqui é Levítico 20:26. 1 Pedro 1,16 porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Deus fez o ser humano com a sua também santidade. Ele era santo também, não tinha pecado. E ele conseguia se relacionar com Deus porque ele não tinha pecado. E agora eu quero ler o Levítico 20:26. E ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Isso aqui já está escrito em Levítico 20:26, né? Que é uma palavra que o Senhor depois fala para o povo de Israel, né? Que o Senhor tinha separado eles, para conseguir eles se relacionar com Deus, ele tinha que ser separado, ser santo. Então o pecado, né? O ser humano não consegue se relacionar com Deus em pecado. Em Isaías 59:12 fala assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Mas não vamos agora, depois nós vamos estudar um pouquinho mais na segunda lição sobre o pecado. Mas eu queria assim deixar assim bem claro, é sobre o propósito de Deus, sempre foi de ter uma família semelhante a Ele. E que você entenda que Ele sabe o que é melhor para você. Lembra da parábola do filho pródigo? Que o filho chega para o pai e fala: pai, dá-me a parte da herança. E o pai, ele concede-lhe a parte da herança. E depois de poucos dias, esse filho ele sai com a sua herança, longe da casa do pai. Ele sai. E diz que ele gasta tudo, né? Toda a sua riqueza ali, ele gasta vivendo dissolutamente. E quando acaba, vem fome na terra, e ele sai procurar comida, um serviço, ele acha um lugar, né, trabalhar ali para cuidar de porcos, e diz que ele sente vontade de comer as bolotas dos porcos. Agora eu me pergunto, é culpa do pai? Não, o pai ele respeitou. O filho quis a herança, ele quis viver do jeito dele. O pai tinha um plano bom para o filho? Tinha um plano bom para o filho. Mas ele achou o quê? Não, eu preciso viver. Eu sei o que é melhor para mim. E assim, muitas vezes nós achamos que sabemos o que é melhor para nós. E nós não queremos entregar a nossa vida a Deus. Mesmo que a Escritura aqui fala, né? Que o que Ele tem preparado, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado, nem jamais penetrou em um coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que eu amo. Mas nós assim, não, eu quero ter o direito de eu viver minha vida como eu quero. E às vezes um pai, ele enxerga além do filho. O pai às vezes ele vê lá na frente. E aqui eu estou falando do natural, que nós sabemos que é assim que funciona. Mas agora, pensa em Deus como um pai celestial perfeito, que sabe o que é melhor para nós. E que não está muitas vezes preocupado em que as nossas coisas, em coisas assim, que
Para nós parece bom, mas vai nos fazer mal. Ele não vai fazer como assim, um filho faz birra, eu quero isso, então tá, meu filho, tá isso. Muitas vezes ele sabe o que é melhor, filho, isso não é bom para você. E às vezes até um não, às vezes, Deus não quer o meu melhor. Não é isso, é porque Deus sabe o que é bom para você. E muitas vezes aquilo que você acha que é bom para você, às vezes não é. E como nós vamos saber disso? Quando nós temos comunhão com Ele, diário. Ele vai nos revelando, Ele vai nos guiando. É essa comunhão que nós temos que ser restaurado, que tinha Adão e Eva no início. Na direção do dia, Deus vinha e falava com Adão e tinha perfeita harmonia, não havia pecado. Então, como o filho pródigo, ele caiu em si. O que ele fez? Nossa, na casa do meu pai tem comida, até os trabalhadores, eles estão melhor que na posição que eu encontro. Então, o filho pródigo, quando ele viu que a casa do pai era boa, ele caindo em si, ele falou assim, levantar-me-ei, e eu irei até meu pai, e eu direi, pequei, pai, contra o céu e a terra, mas não me aceita como filho, mas me aceita pelo menos como um dos teus empregados, um dos teus trabalhadores. Eles estão melhor do que eu, querendo tentar a minha vida do meu jeito. E esse filho pródigo, ele volta para a casa do pai. Só que quando ele está chegando, diz que o pai de longe, ele foi assim, tomado de uma íntima compaixão. Ele olhou, o meu filho está voltando. E ele correu, ele abraçou esse filho. E ele acolheu, ele deu veste nova, ele colocou o anel de volta no seu dedo, né? E ele restaurou o lugar dele de antes em sua casa. Entenda uma coisa, Deus, né, nos ama. A vontade dele é boa e perfeita e agradável. E a vontade de Deus sempre foi ter uma família de muitos filhos semelhante a ele. Essa é a vontade de Deus. Não deixe o inimigo te enganar. Porque como nós estudamos, né, no primeiro vídeo que eu passei, o segundo eu acho que foi, né, sobre a palavra do semeador, enquanto nós estamos estudando a palavra, né, ela tem que encontrar lugar nos nossos corações. Porque o inimigo, ele fica ali tentando roubar essa palavra. E essa palavra é viva para ela crescer em nossas vidas, para ela produzir aquilo que é uma imagem real de Deus, para tirar a distorção que nós temos de Deus, a distorção que nós temos de nós mesmos, para nós conseguirmos enxergar como Deus é e como nós somos diante dele. Essa palavra que eu queria deixar para cada um, que o Senhor venha falar com cada um. Em nome do Senhor Jesus.